Olá, trilheiros e trilheiras! Hoje nós vamos estudar o informativo de número 1023 do STF, começando por um julgado de direito constitucional, no qual a Suprema Corte analisou a possibilidade de que uma portaria do Detran disponha a respeito de condições para o exercício da atividade profissional. Então, o que aconteceu no seguinte caso foi basicamente o seguinte: foi publicada uma portaria por parte do Detran que trazia disciplina sobre a denominada profissão de despachante documentalista. E aí, essa portaria previa, então, alguns requisitos para habilitação e também credenciamento desses profissionais, definindo ainda atribuições, deveres, impedimentos, bem como combinando penalidades para o caso de descumprimento desses requisitos previstos pela norma. No entanto, pessoal, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 16, traz a competência privativa da União para legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. E aí, então, questionou-se se essa norma do Detran não estaria invadindo a competência privativa da União para legislar sobre essa matéria. Lembrando que, em regra, é prevista pela nossa Constituição também a liberdade de exercício profissional. Então, regra geral, quaisquer profissões podem ser exercidas por parte daqueles a quem interesse, independentemente de quaisquer outras condições e requisitos, salvo aqueles que estejam expressamente previstos na lei. Então, é o nosso artigo 5º, inciso 13, que traz também previsão nesse sentido. E aí, considerando essa possibilidade de que lei estabeleça determinadas qualificações para o exercício de atividade profissional, é que vem a norma do artigo 22, inciso 16, dizendo que caberá à União prever essas eventuais condições para o exercício de profissões. Então, feita essa introdução, vamos ver o que decidiu o STF. Será que essa norma impugnada, ela invade ou não a competência privativa da União? E o STF decidiu que sim, que ela invade a competência privativa da União e que, portanto, essa norma ela é formalmente inconstitucional. Vejam, a Suprema Corte, durante a sua fundamentação, trouxe como cerne dos seus argumentos justamente a norma prevista no artigo 22, inciso 16 da nossa Constituição, segundo a qual compete privativamente à União legislar sobre esse tema, que foi abordado na portaria do Detran. Além disso, pessoal, é importante que nós lembremos que, em matéria de competência privativa, que é aquele rol que consta do artigo 22 da Constituição, a própria Constituição Federal traz em seu parágrafo único a possibilidade de que uma lei complementar de caráter federal autorize aos Estados-membros a legislar sobre essas questões, que a priori seriam de competência privativa da União, mas, havendo lei complementar federal autorizativa, os estados poderiam sim legislar, desde que, a respeito de questões específicas, de acordo com a sua realidade estadual, relacionadas a essas matérias elencadas no artigo 22. No entanto, nesse caso, não há essa lei complementar federal autorizando os Estados-membros a legislarem sobre essa matéria, que foi impugnada por meio dessa ADI, lembrando que se trata de uma portaria do Detran. E, portanto, essa portaria ela ultrapassou uma mera regulamentação administrativa ao regulamentar, ao disciplinar a profissão de despachante documentalista, invadindo competência privativa da União, de modo que a norma tenha sido declarada inconstitucional pelo STF. Certo? Então, foi isso em relação a esse primeiro julgado. Na sequência, a gente continua.